Bom dia, turma! Vamos para a nossa revisão de história. Então, a gente vai fazer a nossa prova de história com duas unidades, a unidade 2 e a unidade 3. A unidade 2, ela fala sobre a circulação e a comunicação na história. Observe as crianças mostradas nessa página e na página seguinte, lá do livro de vocês, da página 34. Veja como essas crianças elas são diferentes entre si em relação à aparência, né? Nós temos a criança loirinha de um lado, de olhos azuis, e o outro menininho mais escuro, olhos escuros. E aí isso fala muito sobre como nós somos colonizados, né? Nós somos um país muito miscigenado. E nós vamos voltar lá para o início, lá na África, né? Então, a África ela é considerada o berço da humanidade, pois foi lá que se descobriu o mais antigo esqueleto humano. Uma mulher que viveu há milhões de anos. E para comemorar essa importante descoberta, foi feita uma das músicas mais tocadas na época, que era Lucy in the Sky with Diamonds, da banda Beatles, né? E aí esse crânio, ele foi nomeado como a Lucy, né? O crânio mais antigo que se tem registro. Então, ela se chama Lucy. Aqui nós temos uma rota, né? Uma provável rota de como saíram, né? Os primeiros habitantes, eles saíram da África e subiram a pé para a Europa e para a Ásia. Então, por que a África é considerada o berço da humanidade? Porque lá foi encontrado o mais antigo esqueleto humano, chamado Lucy. E aí a gente vai para o povoamento da América. Existem duas possibilidades pelas quais os homens saíram da África e foram para a América. A primeira possibilidade é por terra, pelo Estreito de Bering. Em um momento de muito frio, o mar congelou lá no Estreito de Bering e as pessoas conseguiram atravessar da Rússia para o Alasca, nos Estados Unidos. Então, a segunda possibilidade é que eles vieram por mar, vindos da Oceania. Então, quais são os prováveis caminhos? Por terra, pelo Estreito de Bering, ou por mar, vindo pela Oceania. Continuando. Aqui nós temos um mapa de como pode ter sido feita essa colonização, né? Essa chegada desses povos. Ó, eles saíram daqui da África e aí subiram aqui pelo Alasca, desceram pela América do Norte, passaram pela América Central e chegaram aqui na América do Sul. Já o outro provável é que eles vieram até aqui, atravessaram para a Oceania pelas ilhas e também vieram por barco. Então, a descoberta da presença humana aqui na América. Em 1999, o Walter Neves ele descobriu um crânio com mais ou menos 11.500 anos e deu o nome desse crânio de Luzia, em homenagem a Lucy, né? E aí, as feições, isso aqui é uma imagem feita em 3D, né? Essas feições da Luzia, elas se remetiam ao povo tanto da África quanto da Austrália, né? Lá da Oceania. Então, que corrobora um pouco mais com essa dupla forma de ter chegado aqui na América. Então, o povo da Luzia foi encontrado aqui em Minas Gerais, na Lagoa Santa, e eles tinham, né, essa característica tanto dos africanos quanto dos australianos. Oi. A hora, vamos lá, são 8h35.
Estou fazendo a revisão para o pessoal de casa, enquanto vocês copiam a revisão daqui da sala. Então, as características do povo de Luzia era parecida com o povo da Austrália e, né, da África. Mais para frente, né, em 2017, a Nied Guidon encontrou vestígios também de populações no Piauí, né? E aí esses vestígios eles são mais antigos do que a Luzia, que a Luzia tinha mais ou menos 11, quer dizer, ela desapareceu há mais ou menos 11 mil anos. Esses vestígios da Nied Guidon datam de 50 mil anos, então são vestígios mais antigos do que o da Luzia. E aí os mais antigos povoadores do Brasil encontraram uma situação muito diferente de hoje, né? Naquele tempo tinha muitos campos de vegetação, o clima era seco e frio, com invernos muito rigorosos. E os humanos faziam grandes fogueiras para aquecer o corpo, cozinhar e afugentar animais perigosos. E como que eles viviam? Então, assim como os da África, os brasileiros, né, os primeiros brasileiros, vamos dizer assim, eles também eram caçadores e coletores. Eles viviam da pesca, da caça de pequenos animais e da coleta de frutos. Então, o povo de Lagoa Santa é o povo da Luzia. E aí foram encontrados lá em Minas Gerais. E também foi encontrado, né, um crânio masculino lá que foi chamado Homem de Lagoa Santa. E aí, mais de 100 anos depois de ter encontrado o homem, eles encontraram a Luzia, né, o crânio da Luzia. Então, como que esse povo vivia? Eles faziam ferramentas com pedras, com conchas, eles faziam anzóis com ossos, então eles viviam do que a natureza podia dar. Só para reforçar, né, a gente passou lá na página anterior, tinha uma atividade do livro de vocês que era sobre as pinturas rupestres, né, que elas são importantes para preservar a nossa história e nossa memória. E aí, um povo que vivia também aqui no Brasil eram os sambaquis. Eles são mais recentes, né? Datam de cerca de 4.500 anos antes de Cristo. E aí esse povo ele vivia no litoral, né, do Rio Grande do Sul, subindo até a Bahia. E eles viviam dos recursos que o mar oferecia, então peixe, moluscos. E aí eles recolhiam essas conchas dos moluscos, se alimentavam e amontoavam. E aí eles começaram a fazer grandes montes de conchas, que se chamavam de sambaquis, que é uma palavra de origem tupi, que samba significa conchas e que amontoado, né? Então, amontoado de conchas. Infelizmente, esse povo dos sambaquis entrou em guerra, né, com os nossos povos originários indígenas e eles acabaram desaparecendo. Só tem os vestígios. Então, há cerca de 2.000 anos, os povos sambaquis desapareceram e o provável é que eles foram vencidos pelos grupos indígenas que falavam tupi, que saíram do interior do Brasil e foram para o litoral onde eles viviam. Então, qual povo ficou conhecido como o povo das conchas e vivia da pesca? Os sambaquis. E aí os outros povos, né, que são os agricultores da Amazônia, são nossos indígenas. Eles viviam na Amazônia e começaram a praticar agricultura há mais ou menos 7.000 anos. E eles desenvolveram cultivos próprios, como plantas medicinais, corantes, e comestíveis como a mandioca, que é um alimento que tem um alto valor nutritivo. Algumas de suas espécies de mandioca são venenosas, então eles descobriram que se ralasse, prensasse e torrasse essas espécies, elas conseguiriam tirar o veneno e fazer com que elas se tornassem comestíveis, né? Para fazer alimentos como beiju, farinha e tapioca, principalmente a farinha.
farinha, né? E hoje a mandioca é um dos principais alimentos consumidos no Brasil. Aí a gente vai para a nova unidade, que é as cidades do passado e do presente. Então, hoje, lá na página 47, a gente vê que as características das nossas cidades, muita concentração de pessoas, uma variedade grande de serviços, escolas, hospitais, tem prefeitura, cidade-sede. Então, as características, presença de escolas, tem uma cidade-sede, tem muitos serviços, indústria, comércio. Mas no passado não era bem assim, né? Então, as cidades mais antigas do mundo estão lá na Mesopotâmia. A Mesopotâmia tem esse nome porque meso é meio. Então, eles ficavam no meio entre dois grandes rios, que eram o Tigre e o Eufrates. E essas cidades na Mesopotâmia, elas viviam perto dos rios porque os rios eles ofereciam a irrigação para a plantação, a água para consumo e também servia como meio de transporte, né? Via de transporte. Então, eles também praticavam agricultura e pastoreio, e essas cidades da Mesopotâmia, elas eram parecidas com a zona rural de hoje, né? Porque, embora já tivessem uma concentração maior de pessoas, mas ainda era muito rudimentar, né? Então, o que possibilitou a ocupação do território da Mesopotâmia? A presença dos rios Tigres e Eufrates com terras férteis. Então, a cidade mesopotâmica, ela tinha um governo próprio, ela era uma cidade-estado e era governada por um rei. E lá também tinha os templos religiosos que se chamavam zigurate, né? Os zigurates era um monumento em forma de pirâmide com degrau, com rampas para se chegar ao alto. Então, como era a economia, a política e a religião? A economia de lá, das cidades mesopotâmicas, era baseada na agricultura, pastoreio e comércio. A política, o rei governava, e a religião, templos e zigurate. A invenção do comércio. No passado não existia dinheiro, nem Pix, nem cartão, nem nada, e as pessoas faziam trocas diretas. E o nome dessa troca era escambo. Agora, recente, nós fizemos vários escambos trocando figurinha, né, Tá bom, figurinha da Copa. Então, o que significa escambo? É a troca de objetos ou produtos. Comércio egípcio. Comércio egípcio, ele era de forma fluvial, né, pelo rio, aqui ó, o rio Nilo. Eles transportavam vários produtos pelo rio, então se chama comércio fluvial. Fluvial, né? Já as embarcações, eles transportavam os produtos para fazer comércio nas vilas e nas cidades. E as embarcações tinham velas e remos. Já os fenícios, eles faziam rotas marítimas. Eles não tinham grandes rios. E aí, eles usavam essas rotas para fazer seu comércio. Ó. Então, eles saíam daqui, ó, os fenícios, e iam para todas as outras cidades pelo mar Mediterrâneo. Então, o comércio fenício era marítimo, pelo mar. Então, que tipo de rota era usada? Rota marítima. E qual era o nome do mar? Era o mar Mediterrâneo. Então, os mesopotâmicos, eles percorriam grandes distâncias por terra para levar e trazer seus produtos. Os egípcios usavam o transporte fluvial pelo rio Nilo e o comércio dos fenícios era pelo mar Mediterrâneo. Aqui mais uma questão sobre escambo, né? Que é escambo, é a troca de mercadorias. Como se dava um escambo? Uma pessoa trocava o que sobrava daquilo que precisava com outra pessoa.
E aí a gente entra na nova unidade, que é sobre os meios de comunicação do presente e do passado. Então, a imprensa, ela chegou aqui no Brasil com a família real, né? A família real, ela fugiu de Portugal e veio para o Brasil em 1808. E aí, Dom João, ele se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro e criou o primeiro jornal brasileiro, que se chamava A Gazeta do Rio de Janeiro. Então, quando a imprensa chegou ao Brasil no tempo da independência? Não. Da chegada da família real portuguesa? Sim. O primeiro jornal do Brasil se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Outra invenção muito importante para a comunicação, telefone, né? Então, o telefone, ele foi um esforço de muitos cientistas, mas o Antônio Meucci foi o verdadeiro inventor. Porém, o Graham Bell, ele comprou a patente, né, do telefone. Então, quando a gente fala quem criou o telefone, é o Graham Bell, porque ele comprou a patente. Então, para que serviu o telefone? Para aproximar as pessoas, né? E o rádio, né? O rádio, ele foi patenteado em 1897, chegou aqui ao Brasil em 1923 e no início ele só tocava ópera e programas educativos. Com o tempo, ele começou a ter propagandas e as pessoas pagavam para divulgar seus produtos na rádio, e com esse dinheiro a rádio pode se modernizar. E o rádio ele é utilizado até os dias de hoje. Então, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês assistam para responder as questões do quadro.